Olá, tudo bem? Eu sou a Silvia, coordenadora de Políticas para a Juventude do Governo do Estado do Paraná, e esse é mais um episódio do Pod Jovem. É isso mesmo, um espaço dedicado especialmente para você, jovem do Estado do Paraná. Aqui nós falamos um pouquinho sobre a trajetória dos nossos convidados e convidadas, nós mostramos um pouquinho como esses jovens atuam na sociedade e como esses jovens podem servir de exemplo para que outros jovens possam engajar-se em projetos, em ações e mostrar um pouquinho daquilo que a juventude é capaz de fazer e tem todo o potencial para isso. E hoje eu estou aqui com a Camila, que é presidente do Conselho Municipal de Juventude aqui de Curitiba. Então hoje nós vamos ter uma conversa muito gostosa com a Camila e eu espero que você acompanhe. Acompanhe aí pelo YouTube e também pela Escola de Gestão. Se você assistir este programa todinho pela Escola de Gestão, você recebe um certificado ao final. Muito obrigada. Olá, Camila, tudo bem com você? Oi, Silvia, tudo bem? E você? Tudo bem, olha que prazer recebê-la aqui, essa jovem linda, atuante aqui em Curitiba, e que hoje vai contar um pouquinho da sua trajetória, vai falar um pouquinho aqui pra gente quem é a Camila, né? Para que o paranaense aí, o jovem paranaense, saiba quem é a Camila, como que a Camila atua e como você também pode engajar outros jovens e outras jovens, né, a estar atuando aí na nossa sociedade. Então vamos lá, Camila, agora eu passo a bola para você. Que legal, Silvia, é um prazer estar aqui hoje, agradeço o convite. E falar de quem é a Camila, eu acho que é começar falando da juventude na sua maior essência, assim. Eu comecei na política, no engajamento político, justamente muito cedo. Então, lá com 16 anos, eu já me entendia enquanto ser político. Mas eu acho, né, Silvia, que a gente se entende político a partir do momento que nós somos mulheres e entendemos que tudo que a gente faz está envolvido nesse meio. Então, eu entendi isso um pouco mais cedo, né, e comecei ali a me questionar como é que eu conseguia ajudar a população. Como é que eu faço para colocar meu corpo para jogo ali, começar a participar das discussões? Como é que eu faço para atuar de fato? E foi na escola? Será que você teve esse time aí? Foi. Agradeço muito os meus professores, principalmente os de humanas, porque são ali, né, nas aulas de história, de sociologia, que a gente começa a se engajar nesse meio, entender a história do nosso país, o que está acontecendo, o que não está, os direitos que a gente já tem conquistados. E aí pensei, né, nossa, a gente pode também fazer parte, né, dessa construção. Porque sempre, né, as mesmas pessoas que fazem parte dessa política, por que a gente não pode se colocar também para essa disputa, para engajar outros jovens, outras mulheres? E aí foi na escola, mas na universidade, daí, né, a gente começa de fato a se entender enquanto esse agente. Eu fiz faculdade de Ciências Sociais na Federal, né? Olha que bacana, minha filha também fez Ciências Sociais. Olha só que legal. E agora eu tô terminando essa faculdade ainda, né? Já entrei no mestrado em Ciência Política para, né, entender um pouco mais. Olha que show! Então ela já tá avançada, viu, gente? Já tá lá no mestrado, né? Já tô lá, meu Deus, ainda bem. E também sou formada em Direito, né? Onde a gente, né, começa a entender também um pouco mais de tudo que engloba, né, a nossa vida civil, né, a nossa vida em sociedade. Opa, mas espera aí, uma pausa. Formada em Direito, aí faz Ciências Sociais, tá no mestrado. Camila, quase um bombril. Mas aí você já passou da idade da juventude, então, para ter feito tanta coisa. Pois é, a gente começou cedo, né? Eu comecei muito cedo essa trajetória. E daí também tem toda a questão da família também, né? Meu Deus, é muito jovem, será que consegue fazer? É muita coisa. Acabava que eu fazia uma coisa atrás da outra, a gente vai, né, abraçando o mundo, assim. Você estudou em escola pública ou escola particular? Eu estudei em escola particulares. Estudei em um colégio católico. Colégio católico, mas você é católica? Eu sou católica. Que bacana. Tá, e me conta um pouquinho, então, assim, você começou a ter esse olhar de se ver enquanto, né, uma protagonista da sua própria história, uma agente de transformação, e pelo que eu entendi, buscou esse caminho através do estudo, né? Sim, através do estudo. Mas a gente sabe também que tem muito jovem que tem uma dificuldade maior. E tem jovem que, por mais que ele queira buscar essa trajetória de sucesso, né, de autonomia através do estudo, nem sempre é possível. Nós temos jovens de diversas realidades, né? O estado do Paraná contempla uma juventude muito diversa. E nós sabemos que muitos jovens têm um acesso mais fácil a tudo isso, outros nem tanto, né? E aí, como que a gente pode pensar um pouquinho esse jovem que tem que sair da escola e já ir para o trabalho muito cedo, né? Que não consegue conciliar uma universidade, ou muitas vezes não consegue passar numa universidade pública
e tem que ingressar numa universidade particular que custa muito dinheiro. Então, assim, como que a gente pode pensar uma sociedade para este jovem que não tem ou talvez não teve a mesma oportunidade de estudar num colégio particular como você, né? E que eu acredito também que deve ter sido com muito sacrifício, os pais trabalhando e pagando, mas não é a realidade de todos. Como que a gente pensa um pouquinho sobre a realidade deste outro jovem? Eu sempre fui aluna bolsista, né? Tanto no colégio quanto na faculdade. E eu acho que é importante a gente pensar que o Estado, infelizmente, né, não está pronto ainda para abarcar como um todo, né? Como um todo, o Brasil inteiro como um todo, ainda tem a dificuldade de colocar esse jovem para dentro da discussão, né? Colocar esse jovem, incluir de fato esse jovem no ambiente estudantil. E aí, de fato, né, são muitas barreiras que a gente é colocado, né? Principalmente quando a gente pensa que, né, eu tenho todos os meus privilégios também, enquanto eu sou mulher, mas eu sou uma mulher branca, então, né, a gente tem todos esses privilégios que são acumulados e a gente pensa, e aí, se tivesse uma mulher negra da periferia que não conseguiria ingressar nesse âmbito ou que está numa realidade totalmente diferente dessa realidade, então a gente precisa pensar a educação também para os nossos jovens e a educação principalmente de base. A gente precisa pegar esses jovens, trazer esses jovens para a escola, possibilitar que esses jovens cheguem na escola. A gente tem realidades que muitas vezes a merenda escolar é a única alimentação que esse jovem tem para fazer no dia, porque dentro de casa ele não vai ter essa alimentação, ou vai ter que dividir com muitos jovens, ou vai ter que trabalhar para conseguir colocar o pão na mesa, né? Então, sempre quando a gente está fazendo as discussões, eu falo assim, enquanto a gente está discutindo nesse momento, tem um jovem que agora está trabalhando para conseguir sustentar sua família. Então, são realidades totalmente diferentes. Eu acho que o principal é a gente conseguir compreender mesmo que nem todos os jovens falam da mesma posição. Então, a gente não tem uma juventude, né? Nós temos juventudes, e elas são plurais. E a gente precisa entender a forma como cada jovem se posiciona, ou melhor, é posicionado, né? Porque não é uma escolha dos jovens, né, estar em determinadas situações. Então, como esse jovem é posicionado na sociedade? Para daí entender como é que a gente vai conseguir buscar esse jovem. Eu acredito muito, Silvia, que a gente precisa ir até a juventude. E não pedir para que esse jovem venha até a gente, porque é muito mais fácil, né? Inclusive, né, esse singelo projeto é isso, né? Exato. É a gente trazer a juventude, a gente falar assim, olha, jovem, é um espaço para você também, né? Para que você possa falar, para que você possa se ver enquanto, de fato, o que traz o nosso Estatuto da Juventude, o jovem protagonista, né? Sim. O jovem que tem voz e vez. São pequenas ações como esta aqui que nós estamos fazendo e outras que nós, enquanto Estado, nós tentamos desenvolver, nós desenvolvemos e muitas com muito sucesso, que a gente vai abrindo caminhos, abrindo portas. Nós sabemos que não é o suficiente ainda, né? Nós sabemos que há muito a ser feito, mas isso é uma questão social histórica, né? Isso é algo que é construído culturalmente, socialmente, economicamente no país todo, né? Então, mas a gente sabe que a gente precisa avançar, a gente precisa falar sobre isso. A gente não pode fingir que o problema não existe, né? Nós precisamos, de fato, ouvir a juventude, como eu estou ouvindo você hoje, para que a gente possa entender o que mais nós podemos mexer, mexer no formigueiro, como diz, né? Vamos mexer, porque é assim que a gente consegue mudar e fazer transformações. E aí, então, nessa tua caminhada, você também chegou no Conselho Municipal de Juventude, né? O que é o Conselho Municipal de Juventude aqui? Fala pra galera. Então, gente, o Conselho Municipal de Juventude é um conselho ali deliberativo, consultivo, propositivo, né, Silvia? Que faz com que a gente possa discutir políticas públicas para a juventude em determinado âmbito. Hoje eu estou no Conselho Municipal, mas eu também já fui do Conselho Estadual, sabia, Silvia? Ah, olha só que legal. Eu sou agora a nova presidente do Conselho Estadual de Juventude, né? E a Camila está aqui no Conselho Municipal. Isso, aqui de Curitiba. E eu acho que o Conselho é uma ponte extremamente importante para que a gente possa discutir essas políticas públicas, mas principalmente ele precisa ser difundido. A gente precisa ir até os jovens e contar que esse conselho existe, para que cada vez a gente tenha mais representatividade dentro dos conselhos, maior disputa de interesses também. A gente precisa de novas ideias, de pessoas com diferentes visões de mundo, com diferentes realidades, para que elas tragam aquela realidade para jogo e a gente consiga entender o que fazer. É assim que se faz a democracia, né? É assim que se faz uma democracia, exatamente. Né? Porque assim, a gente precisa ouvir as diversas realidades, né? Eu não posso só pensar a política, né, de uma nação a partir do meu olhar, né? Exatamente. Eu preciso, bem isso. Já que não há possibilidade, nós não temos um sistema ao qual a gente consiga colocar uma representatividade, ainda não conseguimos isso, né?
um jovem negro, um jovem da periferia, um jovem de classe média, um jovem estudante, o jovem empreendedor. Já que a gente não consegue ter essa juventude protagonizando nos espaços de decisão, então que nós possamos ouvi-los para que a gente, né, enquanto este lugar, nós possamos pensar em novas possibilidades, né? Exatamente, é aquilo, né, usar dos nossos privilégios. A gente fala sempre, né, pegando esse gancho da educação, eu sempre falei, diploma não é para ficar colado na parede. Diploma é para transformar realidades. Se você teve o privilégio de ter um estudo, de ter uma educação, de ter uma formação, então você pega tudo isso que você teve de privilégio e transforma isso em conhecimento para chegar na periferia. Então eu sempre acreditei nisso, eu acho que é isso mesmo, né? Transformar e se colocar mesmo nesse diálogo, né? Fazer com que o estudo, a informação, essas políticas públicas, elas sejam sobretudo democratizadas. E uma coisa interessante aqui que a Camila colocou, e claro que eu vou, como diz, puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou professora da rede pública, né? Eu estou enquanto coordenadora, mas sou professora de história da rede pública, e a educação é a base, né? A educação é o que transforma. Nós sabemos da importância de uma educação de qualidade, né? De professores comprometidos, de jovens comprometidos com essa educação. Então a gente percebe que a educação, ela de fato é o pilar, né? Para todo um processo de mudança estrutural, né? O combate ao racismo, à homofobia, né, à igualdade de gênero, né, e que você fala muito, né, eu percebo nas suas redes sociais, você fala muito sobre a questão da igualdade de gênero, e nós estamos no mês de março, o mês da mulher. Então vamos falar um pouquinho sobre a mulher jovem? Olha só que legal, Silvia, vamos sim. A gente fala de um espaço onde a gente é talvez triplamente escanteada, né, porque você fala que você é mulher, você já tem um pé atrás para que a sua informação seja validada. Aí quando você fala que você é jovem, aí já é. Aí lascou. Aí lascou de vez. Porque tem muito essa questão da idade para as mulheres, né? Então, se ela tem uma determinada idade, ela é velha demais para falar sobre um tema. Se ela tem outra idade, ela é nova demais para falar sobre um tema. E a gente nunca tá na idade certa, com a roupa certa, com o posicionamento certo, no local certo. É bem isso. Fora a questão da objetificação da mulher, né? Exatamente, exatamente. E nisso, Silvia, tem uma história muito boa para contar. Então conta. Eu lembro que logo no começo, assim, da minha vida, uma vez eu fui falar com esses marqueteiros de campanha, sabe? Vou conversar, né? Ver como é que funciona aí o negócio. E eu tinha, na época, 18 anos. E aí ele falou assim pra mim, muito legal que você quer entrar na vida pública, né? Nossa, maravilhoso. Só que você tem que saber que você não é só um rostinho bonito, né? Com isso você não vai ganhar nada. Tem que ser inteligente, tem que ser esperta, tem que saber fazer política. Eu falei, pô, como assim? Olha aí já o preconceito de gênero já de conversa. Como se você não tivesse já esses atributos ou não fosse capaz de tudo isso, né? Em 5 minutos de conversa, a pessoa me reduziu a um rostinho bonito. Exatamente. E a gente tem muito isso, principalmente no âmbito político. Como falar de políticas públicas num ambiente onde a gente é totalmente objetificada? E onde a gente, às vezes, não tem voz. Então, é muito daquilo, né, Silvia? A gente vai falar sobre um tema, aí vem um cara e fala a mesma coisa que você 5 minutos depois. Mas o que ele falou foi mais válido, né? Foi, com certeza. A gente dá risada aqui, porque a gente quer transformar isso aqui numa conversa leve. Mas nós sabemos que isso é um assunto sério. Sim, muito porque sério. Nós sabemos o quanto a nossa juventude, as meninas, né? As nossas meninas, mulheres jovens, vamos dizer assim, sofrem com isso mesmo, né? Porque há, de fato, um padrão imposto na sociedade, né? Bem do que você falou, né? Que se a mulher já passou dos 40 anos, já está muito velha. Se ela é muito jovem, ela não tem conhecimento, ela não tem experiência, ela não tem estrutura, né? Ela não vai ser útil para determinados assuntos ou profissões e até discussões. Então, isso, de fato, é uma barreira que nós precisamos romper, né? Isso acontece, eu acredito, que com a juventude de forma geral, mas em especial quando nós falamos da mulher jovem, né? E também pensando, quando nós falamos da mulher jovem, o acesso à informação a essa mulher jovem. Porque esta menina, esta jovem vamos começar ali desde da juventude inicial mesmo, 16, 17, 18 anos, né? Até antes mesmo dela ficar maior de idade legalmente, mas essa jovem, ela também tem uma dificuldade de ter o acesso à informação. Nós vemos muitas jovens, né, com gravidez precoce, né, com falta de oportunidade, e voltando ao mesmo ponto, que é uma questão estrutural, e que ela tem na sua raiz mesmo a desigualdade, né, a desigualdade entre homens e mulheres,
que é histórico aqui, né? Nós poderíamos gravar um outro podcast só falando sobre a questão histórica, né? Há pouco aí nós comemoramos o direito ao voto, né? Sim. Dia 24, né? 24 de fevereiro, né? O direito ao voto. Quer dizer, há alguns anos a mulher não podia nem votar e nem se colocar enquanto candidata. Então, nós percebemos que nós estamos engatinhando, né? É uma mudança de história recente, né? Nós estamos passando por esse processo. E que nós, mulheres, né, atuamos hoje para quê? Para que as futuras gerações cheguem tendo uma nova realidade. Nós sabemos, né, Camila, mesmo eu que tenho mais idade que você, a minha geração, a sua geração ainda não vai pegar uma transformação mais completa ou daquilo que nós gostaríamos de estar vivendo. Mas nós precisamos hoje estar aqui, porque senão a gente não muda nada, né? Eu vi um estudo da ONU que dizia que vai levar em torno de 120 anos, né? Para que a gente consiga, por exemplo, a igualdade de gênero nos espaços políticos, né? Sem falar outros espaços. Então, o que mostra, né, quanto tempo, mas isso não pode ser algo que nos desmotive. Muito pelo contrário, tem que nos encorajar e pensar que a história muda com o tempo, porque ela é um processo, mas que é possível a mudança. Mostra que há possibilidade, né? Com certeza, Silvia, com certeza. A luta não é feita de maneira solitária, né? Então, se a gente está aqui hoje podendo falar sobre mulheres jovens atuantes, é graças a inúmeras mulheres que vieram antes até mesmo de nós duas e lutaram para que isso fosse possível. Então, você citou o direito ao voto, eu cito o 8 de março, né? Que vem, Silvia, se ressignificando ao longo do tempo. Porque antigamente o 8 de março era um dia que você batia nas costas da mulher e falava parabéns. Hoje já não. Hoje já é um dia onde a gente começa a refletir quem é a mulher nesse... né? Exatamente, conscientizar, entender quem é a mulher, qual é o papel da mulher, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente pode fazer a mais. A gente começa a questionar onde é que estão as mulheres nos espaços de liderança, onde é que estão as mulheres nos cargos públicos, e a gente começa a não mais aceitar o parabéns e requerer o respeito durante os outros 364 dias. Então, acho que é exatamente isso que a gente precisa, e é isso que o 8 de março ele vem mostrar, né? Que a mulher precisa de respeito todos os outros dias do ano. Até porque não tem como a gente, né, viver em sociedade se a mulher tiver medo de sair na rua, se a gente precisar pensar o tempo inteiro qual vai ser a roupa que a gente vai usar para pegar um ônibus, qual vai ser, em que horário que a gente precisa sair. Eu, por exemplo, Silvia, todo dia que eu saio eu preciso mandar a localização para minha mãe. Porque a gente tem medo, né? Eu saio de casa muito cedo, volto muito tarde, e a gente tem medo do que pode acontecer no meio do caminho, porque a cidade não é pensada para nós. Então a gente precisa começar a pensar também em espaços para essas mulheres jovens que pegam transporte público, que estudam até tarde, que saem da universidade às 10, 10 e meia da noite, precisa retornar para os seus lares. Então a gente precisa começar a principalmente repensar uma sociedade que seja de fato integradora para a mulher. Inclusiva, né? Que coloque a mulher como parte desse processo de estrutura, né? De estrutura física, né? De estrutura econômica, e que a mulher participe desse processo. Você mencionou, né, sobre o 8 de março, né? Que é o Dia Internacional da Mulher, e é interessante isso, porque eu também vou contar para você que por muito tempo, então, como eu sou professora de história, né, há 16, quase 17 anos, então eu estudei isso e já tive o contato com esse conhecimento lá em 2003, quando eu fiz a faculdade de história, né? Então, por muito tempo eu falo sobre isso, no sentido de dizer assim, né, quando eu vejo mulheres falando, postavam, né, nas redes sociais, falando sobre o Dia da Mulher, e eu falava, gente, esse não é um dia de dizer para a mulher, nossa, como você é maravilhosa. Claro que nós queremos ouvir isso todos os dias. Mas ele é um dia histórico, ele é um dia que tem um contexto histórico, ao qual mulheres morreram em lutas por garantia de direitos, e também ele é um momento para que a gente possa fazer uma reflexão. Vamos parar de romantizar o 8 de março e dar a ele, de fato, o peso e a legitimidade que ele tem, né? Que é da discussão da pauta feminina. E o que a gente consegue perceber, e eu fico muito feliz de ver que a gente está conseguindo abrir esses caminhos. Com certeza, né? Você vê, há um ano, por exemplo, né, o governo criou a nossa Secretaria da Mulher, que nós não tínhamos, né? E que para muitos, né, homens principalmente, ouvimos piadinhas. Por que não queria a Secretaria do Homem? Né? Então, assim, nós temos que pensar que bom que nós temos hoje um momento ao qual olhou-se de fato para a política da mulher, criou-se a nossa Secretaria da Mulher,
que tem feito tantas ações interessantes, que tem contribuído tanto para o debate, abrindo portas e caminhos. Então, é isso, né? Precisa muito ainda? Claro que precisa, porque nós falamos, não se muda a história do dia para a noite, mas são passos importantes que nós vamos tomando, são decisões importantes, mas só existe a Secretaria da Mulher também porque nós temos o quê? Mulheres que atuam, mulheres que estão juntos ali, junto com os homens na política, dizendo, olha, nós precisamos desses espaços, nós precisamos buscar. Então, por isso que a mulher não pode desistir, né, Camila? Ela tem que estar atuando, porque é assim que nós fazemos a transformação. E o estado do Paraná, infelizmente, ele está como o terceiro estado do Brasil, né, com o maior número de feminicídios. E olha que nós estamos falando de um estado que tem um índice elevado de muitas outras coisas. E o que acontece que ainda nós temos isso? Será que talvez também nós temos... nós ainda temos novos caminhos a pensar no combate à violência, e que nós sabemos que o combate que a violência doméstica, por exemplo, ela está atrelada à desigualdade de gênero, né? Porque a violência, ela é como que eu posso dizer, ela acontece a violência de gênero primeiro, que chega na violência doméstica, né? E todos os mecanismos da violência doméstica. Então, assim, é uma mudança que tem que começar lá atrás para que a gente mude essa realidade atual, né? Eu brinco, né? Eu brinco não vou usar a palavra brinco, mas assim, eu falo que o Paraná é conhecido, né, como a terra o estado que tem a terra vermelha, né? Eu falo que a nossa terra não pode ser vermelha de sangue da mulher. Ela tem que ser vermelha, né, com orgulho, né? Uma terra de gente que trabalha, de gente que faz, de gente que cuida, de gente que luta, de um estado que avança, né? Mas não uma terra manchada de vermelho do nosso sangue, né? E nós queremos mudar essas realidades. Então, decisões importantes como a do governo do estado de criar a secretaria é um passo para isso. Mas nós sabemos que tem muito a ser feito e muitas vozes de mulheres que precisam ecoar, né? Com certeza, Silvia. E ações do nosso cotidiano, né? Por exemplo, a gente consegue entender que por que uma mulher muitas vezes não sai de um relacionamento abusivo, de uma violência doméstica, por falta de estabilidade financeira, de independência financeira, às vezes de independência emocional até mesmo, porque o agressor já fez tanto na cabeça dessa mulher que já acabou com o fim pouco do psicológico que ela já tinha. Então, pensar também nessas ações, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente não está só falando, né, da mulher que acabou falecendo, que acabou perdendo a vida por causa do agressor. A gente também está falando de mas a gente ainda está falando de situações que a sociedade entende como mini situações, que são situações pequenas, mas que dentro da cabeça da mulher são situações que acabam com a vida dela. Então a gente tem a dependência financeira, né, ali com a violência patrimonial, a gente tem a violência moral, a gente tem a violência psicológica física, exatamente, e todas essas violências precisam ser colocadas na ordem do dia. Além das vítimas secundárias, né, que são os filhos, né, que sofrem a vida toda por conta de um feminicídio, por exemplo, né? Com certeza. Ou quando não chega no feminicídio, mas que vivenciou um histórico da mãe sendo agredida dentro de casa, né? E que vai carregar isso pro resto da vida, né? São marcas que não se apagam, né? Exatamente. Daí a gente pensa no papel dessa mulher jovem que tanto tá sendo agredida por esse marido porque casou muito cedo, ou porque acabou tendo um filho muito cedo, tá nesse relacionamento, ou até mesmo por causa dessa menina, dessa adolescente, dessa filha que vai se tornar uma mulher e que já tá trazendo dentro de si todas as raízes da violência, né? Como salvar essa mulher? E aí, de novo, Silvia, eu acredito na educação. Eu acredito realmente que a gente pode fazer com que a minha mãe também é professora de escola pública e, né, a educação para mim sempre foi berço. Então, na minha opinião, tudo pode ser transformado através de uma educação que seja emancipadora, de uma educação que seja integradora, e eu acredito muito nisso. Então, fazer esse acolhimento também nos colégios, né, Silvia? Olhar, cada vez mais professores estão, né, com esse debate, a gente vê tantos professores incríveis, a valorização dos professores, das professoras mulheres, também precisa ser um tema a ser colocado em pauta, então a gente precisa valorizar a nossa educação e precisa fazer que, de fato, né, a escola não seja um lugar onde as nossas crianças e nossas adolescentes se sintam inseguras. Precisa ser um local onde elas consigam compartilhar as suas vulnerabilidades e fazer com que dentro da escola a gente consiga, de fato, transformar essas mulheres em líderes. E fazer com que elas entendam que depois da escola elas vão seguir as suas próprias vidas e vão transformar vidas de outras mulheres. E vão estar preparadas para isso. Exatamente. Né? É isso mesmo. Então, assim, a gente vai caminhando agora para o final, né, do nosso encontro aqui, do nosso episódio do Pod Jovem.
Já quero de antemão agradecer a todos vocês, todas vocês que estiveram aqui conosco, que estão acompanhando, né? Aqui, né, Camila, é só a pontinha do iceberg. Nós sabemos que falar sobre igualdade de gênero, né, falar sobre a participação das mulheres nos espaços de decisão ou nas decisões que elas tomam para a sua própria vida, né? Seja a mulher que escolheu cuidar dos filhos e ficar em casa e não ir para o mercado de trabalho, seja a mulher que escolheu empreender, seja a mulher que escolheu estar nos meios acadêmicos e aquela mulher que não conseguiu, na verdade, ter nenhuma dessas oportunidades. Então, assim, nós sabemos que há muito que se falar, né, sobre... E hoje foi um tema mais voltado aí para a mulher, porque nós estamos no mês de março, né? Então a gente quis trazer esse tema de pensar um pouquinho sobre a mulher, né? A mulher do nosso estado, a mulher paranaense e as mulheres jovens, né? Então fica aqui também o meu abraço a todas as mulheres, mas que nós possamos pensar o mês de março como um mês de transformação social. Então, Camila, eu queria também que você, também te agradecer, né, obrigada, por estar aqui conosco, por aceitar esse convite, né, de falar um pouquinho, né, sobre tudo isso que você... Porque eu acho que é isso mesmo, né? É dar esse espaço para que vocês, jovens, possam, né, falar, porque guardar tudo aquilo que a gente tem na mente, né, e que a gente aprende, não, a gente tem que falar, replicar. Sim. O conhecimento, como você mesmo disse, né, ele só é válido se ele é replicado, sim, se ele serve para algo. Porque ficar dentro, conheceu e guardou para você, não serviu para nada, né? Então, assim, qual o recado que você dá para a nossa juventude como um todo e, em especial, para as jovens mulheres do nosso estado? Bom, pegando aí então, né, Silvio, o gancho do 8 de março, eu acho que é principalmente falar para essas mulheres que elas não estão sozinhas. A gente muitas vezes, inclusive eu já me questionei muito ao longo desses 6 anos aí de trajetória política, de vida pública, às vezes a gente pensa, nossa, a gente tá sozinho, né? Então a gente não tem ninguém ali para um abraço, para compartilhar as nossas vivências, nossas experiências, mas a gente precisa entender que nós temos sempre uma de nós em algum lugar no mundo. E acho que a representatividade fala muito sobre isso. Então, ter mulheres ocupando espaços de liderança, ter mulheres ocupando presidências, ocupando cargos eletivos, ocupando presidências de empresas, faz justamente com que os nossos espaços sejam mais inclusivos, sejam mais acolhedores, sejam menos hostis. Mas pensar também, Silvia, que toda essa trajetória, ela se faz com muita luta de mulheres que vieram antes de nós, mas ela também precisa ser reforçada com homens parceiros dessa luta, porque a gente precisa cada vez mais de uma luta conjunta. Então, novamente, o 8 de março, homens, não é um dia para que a gente receba flores, presentes e parabéns, simplesmente. A gente precisa que nossos corpos sejam respeitados ao longo dos outros dias do ano. E a gente precisa com que mulheres não morram mais, mulheres não tenham mais medo de andar nas ruas, que mulheres não tenham mais medo de ser aquilo que elas são e colocar o seu corpo para jogo. Porque, afinal, nosso corpo é político, todas as nossas ações são políticas e a gente precisa começar a compreender que o respeito é a base de tudo. E o respeito, principalmente na hora da defesa dos nossos direitos e na hora de apoiar os nossos direitos, também é fundamental para uma sociedade que seja cada vez mais inclusiva. Acho que é isso, Silvia, que a gente tem aí, né, para repassar nesse momento, né, de conversa. Que legal, Camila, que legal, teu recado foi muito bacana, muito motivador, né, e que traz muita reflexão. Espero que em outros momentos nós possamos voltar a essa conversa, né, gravar outros episódios falando um pouquinho mais da participação da mulher na sociedade e encorajando mais mulheres, né, a buscarem os seus espaços, os seus lugares e serem protagonistas da própria história. Então, mulheres jovens, né, sintam-se aí cutucadas por nós, né, a pensar sobre isso, né, ocupe o seu espaço, corra atrás dos seus direitos, se informe cada vez mais, tá? Percebeu que pode estar sofrendo algum tipo de violência, fale com os seus familiares, fale com suas amigas, busque informações na internet, busque uma delegacia, mas saiba, como a Camila disse, que você não está sozinha. Então, é isso. E também pode falar conosco aqui, a Coordenação Estadual de Políticas para a Juventude, tá? Que você pode entrar lá no nosso Instagram, do @CEDEF, SEDEF, CEDEF, e lá você consegue estar em contato conosco aqui da coordenação e a gente também pode te auxiliar. Muito obrigada, então, a todas e todos que estiveram conosco aqui nesse episódio.
Muito obrigada, viu, Camila? Eu que agradeço, Silvia. Obrigada por empoderar tantas mulheres que te acompanham. Até mais, pessoal!